Lição 16. As atividades vibratórias do universo planetário estão governadas por uma lei de periodicidade. Todo ser vivente tem períodos de nascimento, crescimento, maturidade e declive. Esses períodos são governados pela lei dos septetos. A lei das 7 governa os dias da semana, as fases da lua, as harmonias do som, luz, calor, eletricidade, magnetismo, estruturas atômicas. Governa a vida de indivíduos e nações, e domina as atividades de mundo comercial. A vida é crescimento e o crescimento é mudança. Cada período de 7 anos nos leva a um novo clico. Os primeiros 7 anos é o período da infância. Os seguintes 7 o período da meninice, que representa o começo da responsabilidade individual. Os seguintes 7 representam o período da adolescência. O quarto período marca atingir o crescimento pleno. O quinto período é o período construtivo, quando o homem começa a adquirir propriedades, posses, um lar e uma família. O seguinte dos 35 anos aos 42 é um período de reações e mudanças, e este é seguido por um período de reconstrução, ajustes e recuperação, em preparação para um novo ciclo de 7, começando com o 50º ano. Há muitos que pensam que o mundo está a ponto de sair do 6º período, que logo estará no 7º período, o período de reajuste em reconstrução e harmonia, o período ao qual frequentemente se faz referência como o milênio. Os que estão familiarizados com esses ciclos não se turbarão quando as coisas parecerem ir mal, senão que podem aplicar o princípio esboçado nestas lições com a completa segurança de que uma lei superior invariavelmente controlará todas as outras leis, e que através do entendimento e a operação consciente das leis espirituais, podemos converter tudo que pareça uma dificuldade em uma bênção. 1. A riqueza é um produto do trabalho. O capital é um efeito, não uma causa, um servente, não um senhor, um meio, não um fim. 2. A definição mais comumente aceita de riqueza é que esta consiste em todas as coisas úteis e agradáveis que possuem coragem de mudança interior. É esta coragem de mudança interna a característica predominante da riqueza. 3. Quando consideramos a pequena contribuição feita pela riqueza à felicidade de seu possuidor, constatamos que o verdadeiro valor consiste não em sua utilidade senão em sua mudança interna. 4. Esta coragem de mudança interna se converte em um meio para conseguir as coisas de um valor real com os quais nossos ideais podem ser alcançados. 5. A riqueza nunca deve ser desejada como um fim, senão simplesmente como um meio para conseguir um fim. O sucesso depende de um ideal mais alto que a mera acumulação de riquezas. E quem aspira a tal sucesso é preciso formular um ideal pelo qual esteja disposto a lutar. 6. Com tal ideal em mente, as formas e os meios podem e serão providos, porém, não se deve cometer o erro de substituir o meio pelo fim. Deve haver um propósito fixo e definido, um ideal. 7. Prentice Mulford disse: o homem de sucesso é o homem possuidor de grande entendimento espiritual e toda grande fortuna provém de um poder superior e realmente espiritual. Infelizmente, existem os que não reconhecem este poder, se esquecem de que a mãe de Andrew Carnegie teve que ajudar a manter a família quando vieram para a América, que o pai de Arrima era um pobre clérigo com um soldo de somente $200 por ano, cerca de R$ 5.000 hoje, que Sir Thomas Lipton começou com somente 25 centavos. Esses homens não tiveram outro poder do qual depender, porém, este não lhes falhou. 8. O poder de criar depende inteiramente do poder espiritual. Há 3 passos: idealização, visualização e materialização. Todo diretor de indústria depende exclusivamente deste poder. Em um artigo na revista Everybody, Henry M. Flagler, o multimilionário de Standard Oil, reconheceu que o segredo de seu sucesso era seu poder de ver uma coisa em sua totalidade. O diálogo a seguir com o repórter mostra seu poder de idealização, concentração e visualização, todos esses, poderes espirituais. 9. Realmente visualizou tudo isso? Quero dizer, realmente pode fechar os olhos e ver os trilhos? E os trens correndo? E ouvir os silvos? Chegou tão longe quanto isso? Sim. Quanto tão claramente? Muito claramente. 10. Daqui temos um exemplo da lei. Vemos a causa e o efeito.
vemos que o pensamento necessariamente precede e determina a ação. Se formos sábios, precisamos chegar a perceber do tremendo fato de que nenhuma condição arbitrária pode existir por um momento, e que a experiência humana é o resultado de uma sequência ordenada e harmoniosa. 11. O homem de negócios de sucesso é geralmente um idealista e sempre luta para obter padrões mais e mais elevados. As energias sutis do pensamento, na medida em que cristalizam em nossos estados de ânimo diários, são as que constituem a vida. 12. O pensamento é o material maleável com o qual construímos imagens de nosso crescente conhecimento da vida. Seu uso determina sua existência. Como em tudo, nossa habilidade de reconhecê-lo e usá-lo adequadamente é a condição necessária para obter nossas conquistas. 13. A riqueza prematura somente precede o desastre e a humilhação, porque não podemos reter permanentemente nada o qual não tenhamos mérito ou que não nos tenhamos obtido. 14. As condições que conhecemos fora do mundo correspondem às condições que encontramos dentro dele. Isso é provocado pela lei da atração. Então, como devemos determinar o que deve entrar em nosso mundo? 15. Qualquer coisa que entre na mente através dos sentidos ou da mente objetiva, ficará impresso na mente e resultará em uma imagem mental que se converterá em um padrão para as energias criativas. Estas experiências são em sua maioria resultado do meio ambiente, do azar, do pensamento passado e de outras formas de pensamento negativo, e precisam ser sujeitos a uma análise cuidadosa antes de ser processados. Por outro lado, podemos formar nossas próprias imagens mentais, através de nosso próprio processo interno de pensamento, apesar dos pensamentos dos demais, apesar das condições externas, apesar de qualquer tipo de ambiente. 16. É através do exercício deste poder que tomamos as rédeas de nosso destino, mais além do azar, e de modo consciente fabricamos as experiências que desejamos, porque quando conscientemente nos apercebemos de certa condição, esta eventualmente se manifestará em nossas vidas, portanto é evidente que na análise prévia o pensamento é a grande causa na vida. 17. Portanto, controlar o pensamento é controlar as circunstâncias, condições, meio ambiente, e o destino. 18. Então, como vamos controlar o pensamento? Qual é o processo? Pensar é criar um pensamento, porém, o resultado desse pensamento dependerá de sua forma, de sua qualidade e de sua vitalidade. 19. A forma dependerá das imagens mentais das quais emana, isso dependerá da profundidade da impressão, do predominante da ideia, da clareza da visão, do consistente da imagem. 20. A qualidade depende de sua substância, e isso depende do material do qual a mente se compõe. Se este material foi tecido de pensamentos de vigor, força, coragem, determinação, o pensamento possuirá estas qualidades. 20. A qualidade depende de sua substância, e isso depende do material do qual a mente se compõe. Se este material foi tecido de pensamentos de vigor, força, coragem, determinação, o pensamento possuirá estas qualidades. 21. E, finalmente, a vitalidade depende do sentimento com o qual o pensamento é impregnado. Se o pensamento é construtivo, possuirá vitalidade, terá vida, crescimento, desenvolvimento, expansão, e será criativo. Atrairá em sua direção tudo necessário para seu completo desenvolvimento. 22. Se o pensamento é destrutivo, terá dentro de si mesmo o germen de sua própria dissolução, morrerá, porém, no processo de sua morte trará doença, desordem, e qualquer outra forma de discórdia. 23. Isso é o que chamamos de mal, e quando o atraímos sobre nós, alguns tratam de colocar a culpa por nossas dificuldades em um ser supremo, porém, este ser supremo é simplesmente a mente em equilíbrio. 24. Não é nem bem nem mal, simplesmente é. 25. Nossa habilidade de diferenciá-lo em sua forma é nossa habilidade para manifestar o bem ou o mal. 26. O bem e o mal, portanto, não são entidades, simplesmente são palavras que usamos para indicar o resultado de nossas ações, e estas ações estão predeterminadas pelo caráter de nosso pensamento. 27. Se nosso pensamento é construtivo e harmonioso, manifestamos o bem, se é destrutivo e discordante, manifestamos o mal. 28. Se você deseja visualizar um cenário diferente,
O processo é simplesmente manter o ideal em mente, até que sua visão se torne realidade. Não pense em pessoas, lugares ou coisas, esses não têm lugar absoluto. O ambiente que você deseja conterá todo o necessário, as pessoas corretas e as coisas corretas virão no tempo e momento certos. 29. Algumas vezes não é simples como caráter, habilidade, conquista, consecução, ambiente e destino podem ser controlados através do poder da visualização, senão que isso é um fato científico exato. 30. Poderá ver como o que pensamos determina a qualidade da mente, e que a qualidade da mente determina nossa habilidade e capacidade mental. Compreenderá que o melhorar nossa habilidade será naturalmente seguido por um incremento em nossas conquistas e um maior controle das circunstâncias. 31. Então se constatará que as leis naturais trabalham em um modo perfeitamente natural e harmonioso, parece que tudo simplesmente acontece. Se quiser ter evidência disso, simplesmente compare os resultados de seus esforços em sua própria vida, quando suas ações foram incitadas por ideais superiores e quando foi por motivos egoístas ou ocultos da mente. Não precisará de mais evidência. 32. Se você deseja ver realizado qualquer desejo, forme uma imagem mental de sucesso em sua mente, visualizando conscientemente seu desejo. Desta forma você estará se cumprindo ao sucesso, estará externalizando em sua vida por métodos científicos. 33. Somente podemos ver o que já existe no mundo objetivo, porém, o que visualizamos já existe no mundo espiritual, e esta visualização é uma prova substancial do que um dia aparecerá no mundo objetivo, se formos fiéis ao nosso ideal. A razão disso não é difícil de ver, a visualização é uma forma de imaginação, este processo de pensamento forma impressões na mente, e estas impressões formam conceitos e ideais, e esses são os fatos nos quais o arquiteto mestre tecerá o futuro. 34. Os psicólogos chegaram à conclusão de que somente há um sentido emocional, e que todos os demais sentidos são somente modificações deste. Se isso é verdade, então sabemos por que a emoção é a fonte principal do poder, por que as emoções superam facilmente o intelecto, e por que precisamos pôr sentimento em nosso pensamento, se é que queremos resultados. O pensamento e a emoção são a combinação irresistível. 35. A visualização precisa, claro, ser dirigida pela vontade. Precisamos visualizar exatamente o que queremos. Precisamos ter cuidado de não deixar a imaginação se desatar. A imaginação é uma boa criada, porém um senhor pobre, e a menos que seja controlada pode facilmente nos levar a todo tipo de especulações e conclusões as quais de fato não têm base ou fundamentos. Todo tipo de opinião razoável está sujeita a ser aceita sem um exame analítico e o resultado inevitável é o caos mental. 36. Portanto, precisamos construir somente o tipo de imagens mentais que são conhecidas por ser cientificamente verdadeiras. Submeta toda ideia a uma análise de investigação e não aceite nada que não seja cientificamente exato. Quando você fizer isso não lhe acarretará nada que não seja aquilo que você pode lhe dar e o sucesso coroará seus esforços. Isso é o que os homens de negócios chamam de grande visão, é muito parecido com a intuição, e é um dos grandes segredos do sucesso em todas as tarefas importantes. 37. Como exercício desta semana, cuide de se aperceber do fato importante de que a harmonia e a felicidade são estados de consciência e não dependem da posse de coisas. Essas coisas são efeitos e vêm como consequência dos estados mentais corretos. Pelo que se desejamos posses materiais de qualquer tipo, nossa preocupação principal precisa ser ter a atitude mental que trará o resultado desejado. Esta atitude mental a obtemos ao nos conscientizar de nossa natureza espiritual e de nossa unidade com a mente universal, que é a substância de todas as coisas. Esta conscientização trará tudo o que é necessário para nosso completo desfrute. Isso é o pensamento científico ou correto. Quando temos sucesso em obter esta atitude mental, é relativamente fácil pensar em nosso desejo como um fato consumado. Quando pudermos fazer isso, teremos encontrado a verdade, a qual nos torna livres de qualquer carência ou limitação de qualquer tipo. Um homem pode enquadrar e observar uma estrela girar em sua órbita e, no entanto, não ter feito nada memorável diante de Deus, como alguém que deixa um pensamento girando em uma órbita de ouro através das gerações do tempo. H.W. Becher. Os mais grandiosos eventos de uma era são seus melhores pensamentos.
É da natureza do pensamento encontrar seu caminho até a ação. Boveri. Introdução parte. E não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Obrigado.